Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Cruzeiro fazendo treino aberto para a imprensa nesta sexta, antepenúltimo treino antes do jogo de domingo diante do Grêmio. A expectativa de público para domingo, a retomada do Brasileirão, entrevista importante de Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, passando a limpo um monte de coisa, incluindo a questão da busca por reforços, o que o Cruzeiro pretende no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar aqui com a preparação do Cruzeiro, que terá um treino aberto para a imprensa nesta sexta-feira pela manhã. Estaremos na Toca da Raposa 2 para registrar tudo desta atividade, quem vai a campo, quem não vai, como que tá a preparação do time do técnico Leonardo Jardim e por que é o antepenúltimo treino antes do jogo de domingo diante da equipe do Grêmio. Até agora, todo mundo indo a campo, jogadores aí como Wanderson, como Christian, atletas que estão trabalhando normalmente no dia a dia na Toca da Raposa 2, e aí é o Cruzeiro neste ritmo forte para voltar bem no duelo de domingo, que deve ter um público aí. Pela movimentação até agora na venda de ingressos, o público será na casa de 35 mil, estourando 40 mil torcedores. Acho que ainda é um bom público, por ser domingo, 8h30 da noite, e vamos ver como será a questão da biometria facial, pela primeira vez sendo utilizada. É o que manda a lei, né? Então o Cruzeiro está seguindo, o Cruzeiro está estudando a questão da transferência de ingresso do sócio, como que faria isso dentro de um processo que consiga evitar o cambismo, né? Isso é uma medida que o Cruzeiro vem fazendo também, está de olho, porque o clube fica atento a todas as movimentações, então vamos acompanhar, mas o público devendo ficar aí na casa de 35 a 40 mil, não temos ainda nem 30 mil ingressos vendidos para o duelo diante da equipe do Grêmio, quando o Cruzeiro vai tentar aí seguir com esta grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje teve uma entrevista importante do Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro. Ele assumiu aí o controle de muitas questões, principalmente com a saída do Alexandre Matos. E o Pedro Júnior foi questionado sobre essa busca por reforços no mercado, falou aí do desejo de contratar 2 jogadores pelo menos, que o Leonardo Jardim está muito feliz com o elenco que tem à disposição hoje na Toca da Raposa 2, mas ele comentou sobre alguns nomes, né? O Valentim Gomes, por exemplo, ele disse que está descartado, que fez uma sondagem realmente dentro daquilo que a gente já trouxe há um tempo, né? Era uma sondagem por empréstimo e o Vélez só pensa em vender. O Vitor Gabriel é um jogador que ele diz que é interessante, que tem potencial, mas que o Inter quer contar com ele na temporada, né? E dentro daquilo que o Cruzeiro ofereceu, não tem andamento a negociação. O Brian Medina, ele confirmou que é um nome que surgiu no scout, que não chegou a fazer proposta, mas que é um jogador que agrada e está observando mais o atleta e que precisa de mais detalhe para fazer proposta. Acho que esse aí não vai evoluir para a proposta. E o Gabriel Martins, ele confirmou que o Cruzeiro fez uma proposta realmente, que o Braga não aceitou, e ele até confirmou em relação àquilo que a gente trouxe aqui, né? Que a proposta é inferior a 8 milhões de euros e que dentro do que eles pretendem hoje não vai aumentar este valor e que está no mercado buscando outras opções. Então, foi mais ou menos esse o balanço em termos de negociação. Claro que o Cruzeiro quer ter aí os reforços, não passa hoje pela cabeça do departamento de futebol ficar sem contratação nessa janela,
e nem acho que isso é o correto a se fazer, né? Por mais que o Cruzeiro tenha uma base ali montada e tudo, mas o Cruzeiro precisa sim de peças importantes dentro aí dessas 2, 3 contratações que o Cruzeiro pretende fazer para encorpar o elenco, pensando na sequência da temporada. Matheus Pereira, MP10, jogador que esteve quase saindo do Cruzeiro no início do ano, chegou a proposta do Zenit, você se lembra, né, Cirilo? E ele chegou a fazer exame, o negócio não andou, e o Zenit ficou paquerando o Matheus Pereira até pouco tempo aí, mesmo levando o Gerson, sabíamos que tinha ali um interesse. Matheus Pereira, hoje a intenção do clube é renovar com o jogador e as conversas já começaram. Diz aí, Pedro. Bom, sobre a renovação do Matheus Pereira, o Matheus ainda tem contrato com a gente até meio do ano que vem. Nós já estamos conversando com os seus representantes, a gente vem conversando. A prioridade nossa é de renovação do Matheus Pereira. É um jogador muito identificado com o clube, é um jogador de um profissionalismo exemplar. Então, nós temos como prioridade a renovação do Matheus Pereira. Não é uma negociação fácil, mas a gente já vem conversando com os seus representantes. Por que não é fácil? Não, porque envolve vários fatores, né? Então é um jogador muito, muito valorizado no mercado, é um jogador que tem mercado fora. Então a gente vai fazer dentro das condições do clube, que for melhor para o Cruzeiro e para o Matheus, a gente já está buscando essa renovação. Palavras então do Pedro Júnior nessa entrevista, alguns pontos importantes, Cirilo. Ficou bem nítido, foi até tema hoje da manchete da reunião da turma do bate-bola, esse interesse do Cruzeiro em contar com o Matheus Pereira. E aí, internamente, há uma informação que o Matheus Pereira é um jogador completamente integrado ao clube, vestiário bom, jogador líder em campo, todo mundo gosta do Matheus, é um cara que está identificado com o clube também, que é o clube do coração, então certamente terão esforços das duas partes, o outro lado do Matheus também, para essa permanência do jogador mesmo, com interesse de outros clubes, que isso é muito normal de um jogador desse quilate. Cirilo? Tem um intervalo rápido para fazer, na volta a gente comenta. Essa é a... Eu tava com saudade, viu, Cirilo? Também, amigo, bom retorno. Falei no Rádio Esportes hoje também, tava com essa saudade de falar do Cruzeirão mais lindo do mundo, em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e você vai apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. O Cruzeiro que tem esse desafio contra o Grêmio no domingo às 8h30 da noite, e falávamos muito, né, ao longo do dia sobre esse cadastramento da biometria, que é fundamental para o torcedor ter acesso ao estádio. Então segue esse plantão que foi feito hoje no Mineirão até 8 horas da noite, então dá tempo ainda, se você não foi lá e quer fazer esse cadastramento, né? Ou se não, no suacara.cruzeiro.com.br, para não ter problema e assistir a partida, a retomada do Campeonato Brasileiro. Hoje, Cirilo, teve uma entrevista muito importante do Pedro Júnior, nos companheiros lá, com os companheiros do Donos da Bola, né? O Everton Guimarães, a turma toda lá. E ele falou de diversos assuntos, né? Vários assuntos relacionados ao Cruzeiro, vice-presidente da SAF do Cruzeiro, homem que também manda no clube, assim como o pai dele, o Pedro Lourenço. Então são trechos importantes dessa entrevista que vamos trazer aqui na turma do bate-bola, inicialmente sobre Leonardo Jardim, é a visão que tem a presidência do Cruzeiro, esse corpo diretivo do Cruzeiro, sobre o mister e o trabalho do português. Bom, o trabalho do Leonardo Jardim, ele iniciou, como você disse, não foi o planejamento que ele montou o elenco, mas ele precisava conhecer esse elenco e isso demandou o tempo e o próprio elenco se adaptar à forma do Leonardo Jardim jogar. Então isso aconteceu de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Então os atletas entenderam qual é a filosofia de trabalho do Jardim. O Jardim já veio num contexto bem tranquilo em trabalhar no Cruzeiro, porque ele já era adaptado a trabalhar com SAFs. Então no Mônaco ele tratava direto com o dono, no mundo árabe também. Então no Cruzeiro para ele foi muito tranquilo, a gente deixou ele bem à vontade, ele se sentiu muito tranquilo de fazer o trabalho e os atletas compraram a ideia. O elenco comprou a ideia, abraçou essa ideia e hoje a gente está num caminho que é longo. Nós só estamos no início, 12ª rodada, mas que o trabalho ele está tendo uma evolução significativa e o que a gente espera. Uma outra parte dessa entrevista e uma resposta importante do Pedro Júnior é sobre o elenco. A formação do elenco nessa janela de agora, 2025, é bem diferente da de 2024. Ele explica, vamos ouvir. Quando a gente assumiu, a gente precisava de um elenco mais robusto, mais qualificado, com peças
já experimentadas, jogadores mais tarimbados. Então hoje a gente tem um elenco que a gente acha que é um elenco muito, muito forte. A gente confia muito nos jogadores que a gente trouxe. E a partir de agora a gente não precisa mais contratar jogadores tão grandiosos, tão tarimbados, porque a gente já tem isso no elenco. Já tem, eles já estão ali, a gente está muito satisfeito. Então o perfil agora é jovens com potencial de venda, com potencial para dar um rendimento financeiro para o clube, para encaixar nesse sistema que já está muito bem estruturado. Nada nos impede de uma oportunidade de mercado. A oportunidade ela é diferente da prioridade. Sim. Então, a oportunidade a gente pode trazer um jogador mais tarimbado, que está ali num momento difícil, a gente pode trazer. Mas a ideia a partir dessa janela é trazer pouquíssimas peças para a gente dar mais fôlego para esse elenco, que a gente está muito satisfeito com o que eles estão entregando, com os jogadores que a gente tem. Então, essa é uma tendência para essa janela e bem provável para a próxima também, jogadores mais jovens, com potencial de revenda, para dar mais fôlego para esse grupo. Assunto importante, assunto fundamental. Não vai chegar jogador de nome, né? Aquele medalhão, como a gente falava há pouco tempo, né? Era uma expressão muito utilizada no futebol. Até hoje usa pouco, mas o medalhão, aquele jogador que todo mundo sabe, conhece o nome, enfim. Vão chegar jogadores dentro de um perfil de trabalho que o Cruzeiro tem hoje, com análise de desempenho, jogador jovem para revenda. E aí, o nome que surgiu do Gabriel Martínez, atacante espanhol do Braga, ele confirma ao Pedro Júnior, nessa entrevista então aos donos da bola, que houve uma proposta feita pelo Cruzeiro em relação ao jogador. Vamos acompanhar. Gabriel Martínez foi um nome que surgiu pelo nosso scout. É um trabalho muito bom do nosso departamento de scout, aprovado pelo Mr. Leonardo Jardim, aprovado pela diretoria, e a gente fez uma proposta para o Braga. Você pode falar o valor? Posso falar que foi menor que 8. Nós fizemos uma proposta por esse atleta diretamente ao Braga, ao seu presidente, dentro das condições financeiras que a gente tem hoje para fazer esse tipo de contratação, e ela não foi aceita. E tudo tranquilo, normal, é o mercado. O Braga acha que o jogador vale X, a gente acha que vale Y. Não chegamos num acordo e já estamos em busca de outro atleta, já das mesmas características, com a mesma função. Com o Gabriel Martínez não andou? Não andou. Não andou, o Braga deu a recusa, a gente estamos buscando outro. E quem que é esse outro? Esse outro nós estamos analisando, nós estamos conversando. Guardado a 7 chaves esse nome. É um sonho do meu pai, né, presidente, de ter Cruzeiro e Atlético dividido no Mineirão. E isso só pode acontecer no Mineirão, né? Então o Atlético teria que mandar o jogo dele no Mineirão para a gente fazer essa divisão nesses 2 jogos. Então isso é uma negociação que a gente já falou isso com o Menin, a gente nunca negociou, a gente teve umas conversas, umas ideias, e que acho que após o Campeonato Brasileiro, quando a gente iniciar o Mineiro, a gente tenta fazer essa tratativa de novo, mas é um sonho nosso. E eles foram receptivos em relação à disputa desse clássico no Mineirão com a torcida dividida? Foram muito receptivos. Entenderam com bons olhos. Precisa alinhar, porque o Atlético tem um estádio e aí ele quer operacionalizar isso melhor, quer entender isso melhor, mas não colocaram nenhum obstáculo. Já que você falou... As dívidas aumentaram pelos investimentos que fizemos nas últimas 2 janelas, né? Então foram investimentos consideráveis que fez aumentar a nossa dívida, as reformas que fizemos dentro do CT, que também foram reformas importantes, mas a gente considera esses investimentos ele está como um aumento de dívida, mas a gente considera como investimento no clube, então isso não nos preocupa porque já era tudo provisionado, já estava tudo escalonado. Então essa dívida, a tendência dela é que a partir do próximo ano, do próximo balanço, ela comece a ter uma decência. 26. Então ela começa a dar uma decência, aí a gente vai conseguindo abaixando essa dívida ano a ano. Pedro, Não, nenhuma. Hoje o clube está totalmente em dia, desde quando a gente assumiu. Então o Cruzeiro tem quase um ano e meio da nossa gestão, ele não atrasou nenhum dia o pagamento. O Elton fala... HG, a gente encontrou um Cruzeiro muito palpável, né? As contas todas claras, não tivemos nenhuma gaveta obscura. O Ronaldo fez uma gestão espetacular no Cruzeiro.
de reestruturação na parte econômica, na parte estrutural. Então, é de se deixar registrado isso, que o trabalho que a equipe dele fez foi muito importante, só que para ele dar um passo a mais, ele não tinha essa perspectiva de dar um passo a mais, que aí foi oferecido para a nossa família, para a gente assumir o clube. Então, desde o primeiro dia das negociações, a gente sempre teve todas as contas do clube às claras. Então, quando a gente já comprou, a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente quer subir um pouco o nível, quer trazer alguns jogadores com respaldo de mídia, uns jogadores mais tarimbados, para a gente elevar um pouco o nível, para a gente equalizar um pouco, trazer esse torcedor de volta ao estádio, trazer a alegria no sorriso do torcedor. E é isso que foi feito. Então, esses aportes eles foram previsionados. A gente não fala em valor, mas a gente fala em previsões. Então, a gente tinha essas previsões e todas essas previsões que a gente fez antes, elas se concretizaram. Não foi nem a mais, nem a menos. Foi dentro de um orçamento que a gente já tinha. Então, a gente hoje tá muito feliz que o nosso planejamento ele está se mantendo, ele está crescendo e ele tá nas mãos. E quando é que... Prazer em falar contigo. Falar em título nesse início é muito complexo, né? A gente sabe do anseio do nosso torcedor, né? E a gente quer entregar esse título o mais rápido possível, porque a gente entende que o torcedor precisa desse título, o Cruzeiro precisa estar figurando, mas a gente tem muito pé no chão. A gente tem um planejamento, o nosso objetivo não mudou nessas 12 rodadas, que é a vaga direta para a Libertadores para o ano que vem. Então a gente tem muito pé no chão, muita consciência do trabalho. Vamos ter muita dificuldade, porque hoje a gente figura no G4 do futebol brasileiro, então nós vamos virar um alvo grande dos outros clubes, né? Para tentar abaixar um pouquinho o ímpeto do Cruzeiro, mas nós vamos trabalhando devagar, conquista a conquista, e aí no final do ano a gente tentar colher os frutos. Ô Pedro. Boa tarde, é um prazer falar com você. A gente tem um planejamento, quando a gente assumiu o clube, de um Cruzeiro autossustentável. Então esse autossustentável, ele está nesse planejamento entre 6 e 8 anos. É um planejamento de aportes financeiros em certos períodos, mas que a partir do 3º e 4º ano o Cruzeiro tenha uma visão do futuro mais clara. Então a gente sabia desde o início que a gente fez a aquisição que a gente deveria fazer um aporte financeiro mais alto. Isso já estava tudo programado, tudo bem escalonado, e que no 3º a 4º ano esses aportes eles iam diminuindo para ser no 5º ano diminuindo mais, no 6º, no 7º, no 8º ano a gente tem uma previsão do Cruzeiro ser autossustentável. Como seria um autossustentável, um clube de futebol? Ter mais patrocínios, disputar as principais competições, sempre figurar em finais de campeonatos, automaticamente venda de atletas, venda de ativos, formação, conseguir revelar, Sócios, né? Também. Revelar jogadores com mais frequência, não esporadicamente. E o sócio-torcedor automaticamente, com o Cruzeiro bem, o Cruzeiro figurando em finais, o sócio-torcedor aumentando e tudo isso com o apoio incondicional da nossa torcida. Naquele momento, no momento de turbulência? Não, eu não acredito que foi um erro. Foi um planejamento assim, que a gente tinha com o Diniz. A gente tinha uma ideia da permanência dele. A gente deu mais tempo para ele desenvolver, porque a gente acreditava muito no Diniz, no projeto dele, do que ele tinha. Só que chegou num certo momento que a gente não tinha mais para onde correr. Então a gente fez o desligamento. Mas não é que a gente poderia ter mandado ele embora no final do ano. Não, a gente acreditou nele, no que ele poderia render. E aí nesse meio termo os resultados não veio, a coisa não aconteceu e a gente fez o desligamento. Mas não, a gente não arrependemos de nada, que não faríamos diferente. Mas não? Não, o Cruzeiro apoiou um movimento de tirar o setor amarelo. Então a gente foi o apoiador, a gente entende que isso seria importante para o nosso torcedor. Então o Cruzeiro apoia
e vai continuar apoiando para sempre o torcedor ter o seu direito adquirido, ter um ingresso mais barato, ter condições melhores para ver o jogo. Não seria